Bonjour! Hoje nós vamos fazer então mais uma aula falando sobre a produção segura de alimentos. Nós vamos tratar hoje então sobre os alergênicos. Se você não conhece esse termo Food Safety, tem um vídeo aqui no meu canal explicando o que significa esse termo e você vai ter informações mais detalhadas da importância dele para a produção segura de alimentos. Então, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Conrado Vieira, eu sou biólogo, mestre e doutor em microbiologia e trabalho com a produção segura de alimentos, orientando pessoas, o controle da qualidade e também empresas como produzir de forma segura. O que a gente tem que falar então sobre os alergênicos, né? Então é um tema cada vez mais discutido. No Brasil ainda a gente está avançando, em outros países como nos Estados Unidos, União Europeia, esse tema já é um pouco mais evoluído, mas aqui a gente tem observado cada vez mais uma crescente, uma pressão, seja dos órgãos regulatórios, seja do próprio mercado, em as indústrias produzirem com a presença ou não de alergênicos, mas de forma responsável, um alimento seguro. E o que é então o alergênico? O que tem por trás disso, né? Então, quando a gente fala de alergênico, a gente está falando de alergia, e quando a gente fala de alergia, estamos remetendo ao sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, né, pensando nos animais, né, principalmente em humanos, é o conjunto de células, né, tecidos e órgãos que protege o organismo contra substâncias estranhas, que podem ser micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, protozoários. A gente tem uma infinidade de espécies que podem causar doenças. Então, o sistema imunológico vai produzir compostos específicos, incluindo células cancerosas, né, então, que podem causar mal para a gente. Esse sistema imunológico vai produzir anticorpos para poder neutralizar esses agentes estranhos que podem causar mal ao nosso organismo. Ele então é responsável por eliminar esses invasores ou células estranhas e garantir que o corpo esteja saudável, né? A homeostase, que o corpo esteja estável ao longo de todo o seu funcionamento, ao longo de toda a sua vida, para prevenir assim as doenças. E o que é a alergia então? Então, a alergia é uma resposta exacerbada do sistema imunológico, né? Então, ele supõe que aquele componente que ele está tendo contato, né, eventualmente para ele, né, para o organismo é uma coisa estranha, e o sistema imunológico, então, ele vai ativar todos os seus compostos de defesa. E, eventualmente, isso pode ser uma resposta exacerbada e causar a alergia que a gente conhece, né, que pode ser muito severa em alguns casos. Então, ele pode ser causado por poeira, por pólen, né, pelos de animais, por medicamentos ou até mesmo por alimentos. Então, embora, né, a nutrição seja muito importante para o nosso corpo, em determinadas situações, essa resposta exacerbada do corpo pode levar a uma alergia de origem alimentar. Então, quando o nosso corpo é exposto a essas substâncias, o corpo vai produzir uma grande quantidade de anticorpos, que são moléculas que vão se ligar àquela estrutura. Pode ser uma célula microbiana, né? Pode ser um pelo, pólen, um micro-organismo, ou até mesmo algum componente dentro do alimento. E aí vai desencadear uma resposta imunológica no corpo, ativando vários sistemas inflamatórios, e isso vai levar com que o corpo esteja pronto para combater aquele agente eventualmente infeccioso. Em alguns casos mais severos, né, em que esse sistema imunológico não está muito bem regulado, ele não funciona muito bem, nós temos casos que pode haver coceira, né, corize, vermelhidão em alguns pontos na pele, por algum contato, alguma coisa, e ainda assim até mesmo a falta de ar, que é o fechamento da glote, são casos mais severos. Então, os casos leves podem ser apenas diarreias, né, alguma coisa bem superficial ou bem simples. Quadros mais avançados que podem causar eventos graves como a reação anafilática, em que o corpo todo pode fechar a glote, né, parar a respiração e levar até o óbito se não for tratado imediatamente. Então, o tratamento de alergias por parte da pessoa, né, do portador da alergia específica para um tipo de alimento, pólen ou para alguma coisa assim, tem que ser na identificação desses alergênicos para evitar que ele tenha contato com aquilo. Em alguns casos é possível fazer um tratamento, né, para a gente poder melhorar a resposta e fazer com que o corpo não seja tão inflamatório, não tenha uma resposta tão aguda mediante o contato com alguns tipos de alergênicos, mas de forma geral o nosso corpo vai combater sempre que entrar em contato com aquilo, e cada vez mais pode ser uma resposta
mais agressiva do corpo em contato. Então a alergia pode eventualmente ficar pior com o passar do tempo. É importante, então, para a gente garantir a segurança, né, a saúde pública da população, que alguns alergênicos venham descritos nos rótulos dos alimentos. Então, quando uma pessoa tem alergia, né, a gente vai falar também um pouquinho de intolerância, que são coisas diferentes, mas para a indústria de alimentos caminham lado a lado. No rótulo é importante ele saber que tem aquele composto, ou se não tem, para ele fazer uma melhor escolha para garantir, né, a saúde e a qualidade de vida daquela pessoa. Então, a restrição alimentar tem que ser comunicada para amigos, né? Se você vai em algum restaurante, não pode comer, por exemplo, camarão, perguntar se tem camarão em algum prato. Se o óleo que fritou o peixe, por exemplo, fritou camarão, então tudo isso é importante. A pessoa que tem alergia, principalmente de origem alimentar, tem que ficar sempre vigilante, né, e sempre atento a esse tipo de possível contaminação. Diferente de outros tipos de alergia, por exemplo, de medicamento, em que a pessoa não faz uso contínuo, né, ou se ela faz uso contínuo ela tem que trocar, é um pouco mais fácil de monitorar. De alimento é um pouco complicado, de acordo com o tipo de alimento pode ser ainda mais complicado. Tá? Quais são os alergênicos? Então, foram descritos mais de 170 moléculas capazes de produzir alergia. Então, são compostos diferentes, de origens diferentes, mas eles têm a origem, a base bioquímica bem semelhantes, que são a partir de carboidratos, lipídios, nutrientes, proteínas ou outros compostos. Então, a gente enquadra de forma geral a composição bioquímica dos alergênicos nesse grupo aí de 5 ou 6 tipos de elementos. Quais são os principais alimentos que causam alergia no mundo? Então, nós temos aí cerca de 8 alimentos muito relacionados à alergia alimentar. Então, cerca de 90% das alergias alimentares na população mundial está relacionado com o consumo desses alimentos. Então, são 8 principais. Em inglês, utiliza-se até um termo, né, o Big 8. Então, são esses aí. Então, é o leite. Então, a gente tem proteína específica do leite que causa alergia, ovo, peixe, camarão, né, frutos do mar, castanhas, amendoim, o trigo, na forma do glúten, e a soja. Então, todo alimento que tem algum desses compostos tem que vir declarado. Contém ovo, contém leite, contém derivado de leite, derivado de soja, pode conter castanha, pode conter amendoim. Então, você vai ver um pouquinho sobre como a gente deve declarar isso também no rótulo. Então, esses são os principais, é o que você precisa se ater, que causa os maiores impactos de alergia na população mundial. Quando a gente fala de alergia ao glúten, então algumas pessoas, né, têm a doença, a gente fala que é celíaca, ela tem alergia. Quando ela tem contato com o glúten, pode causar e desencadear uma alergia muito severa. E no caso do glúten, o intestino é o mais atacado, né? Então ali a gente vai tendo inflamações no intestino e pode haver que ocorra algumas cicatrizações em que você vai perder a capacidade de absorver nutrientes naquela região que houve algum tipo de inflamação, né, desencadeada pela alergia ao glúten, por exemplo. Então, nesse caso do glúten, está relacionado à diminuição da absorção à medida que a pessoa tem contato com o glúten ao longo do tempo. Então, às vezes ela tem uma reação simples, ela nem consegue perceber, mas ao longo do tempo isso pode deteriorar muito a capacidade nutritiva dela, ela tendo que tomar, às vezes, vitaminas extras por injeção, por o organismo não conseguir absorver todos os nutrientes em função da alergia que ela tem relacionada à ingestão de glúten. Em função disso, essa é uma das alergias mais conhecidas, né? Então a gente tem um mercado muito grande em cima do glúten. Então, segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos no Brasil, cerca de 1% da população é portadora da doença celíaca. O que a gente engloba, então, cerca de 2 milhões de pessoas. Algumas pessoas não sabem, né? Então elas fazem o consumo, às vezes tem um desconforto, acabam evitando, mas aquelas que são diagnosticadas têm que se policiar contra a ingestão. E pensando do ponto de vista da indústria, é importante a produção segura de alimentos com ou sem glúten. E do ponto de vista econômico também, a gente tem uma fatia muito grande do mercado, né? Cerca de 2 milhões de pessoas específica para um tipo de alimento, né? Pode ser ainda muito maior. A gente vem de uma crescente, as pessoas, muitos, não muitos, né? Mas de forma geral, a gente vê muita mídia falando do não consumo do glúten, que o glúten inflama o organismo. Então, tem muitas pessoas também com dietas
acabam restringindo o consumo de glúten. Então não são pessoas que têm alergia, mas acabam também se enquadrando nessa parte do potencial de mercado para esse tipo específico de alergênico. Então, em função disso, a gente tem um mercado muito grande, né, de receitas, restaurantes, produtos comercializados, todos em volta do alimento sem o glúten. Outro alimento que também é muito condenado hoje em dia, né, sempre é um alimento muito importante, muito rico, todos nós devemos consumi-lo, mas é o leite. Então, algumas pessoas têm intolerância à lactose. Então, a intolerância à lactose é diferente de alergia, porque a lactose é um açúcar que tem no leite e nós, né, os mamíferos, produzem uma enzima que vão quebrar a lactose, liberando então os açúcares dessa molécula um pouco mais complexa. Algumas pessoas não produzem essa enzima, inclusive essas pessoas que são intolerantes à lactose podem comprar na farmácia, a gente encontra já essa enzima para ser comprado e você tomar junto com o leite, né? Então você pode consumir produtos lácteos juntos com essa enzima que ela vai conseguir então degradar a lactose. Mas não é uma alergia, ele não causa uma alergia, ele pode causar um desconforto intestinal, né? Pode obstruir, deixar o intestino um pouco mais preguiçoso, mas não vai causar aquelas reações relacionadas ao sistema imunológico de uma alergia clássica. A alergia do leite está relacionada à presença de algumas proteínas, principalmente da caseína. Então, tem uma proteína no leite que chama caseína, e ela, então, é o agente que o nosso corpo reconhece como estranho e acaba causando, então, a alergia. Existe, né, foram investigadas algumas vacas que no leite já eram a presença de caseínas modificadas, que eram menos alergênicas, então causavam menos alergia. Então, o leite A2. E hoje em dia a gente já encontra no mercado algumas marcas fabricando leite A2 como forma de diminuir, né, a alergia das pessoas que têm e que querem ingerir. De qualquer forma, essas pessoas têm que consultar o médico, tá? Consultar o alergista para poder fazer o controle, consumir de forma segura, fazer teste para depois então adotar na sua dieta o consumo de leite A2, por exemplo. Quando a gente pensa globalmente, né, existe 250 milhões de pessoas com algum tipo de alergia. Então, a população mundial ela tem crescido e o número de pessoas com alergia também tem crescido nesse mesmo ritmo. Então, estima-se de forma mundial que 1 a 2% da população adulta e de 4 a 8% da população infantil tem algum tipo de alergia e muitas delas estão relacionadas à alergia alimentar. Essa diferença entre adultos e infantil está relacionada com a formação do sistema imunológico a partir do nosso desenvolvimento, desde criança até os 7, 8 anos, são um período crucial para o nosso desenvolvimento imunológico. Então, na fase adulta, a alergia tende a diminuir. Tá? Qual é o impacto social? Então, nós temos melhorado muito isso, né, no cenário global, aqui no Brasil também, a dificuldade de encontrar produtos, né, onde vem descritos quais são os potenciais riscos para a pessoa que tem algum tipo de alergia. Então, a rotulagem, né, a declaração da presença de alergênicos ali é muito importante e deve ser feito constantemente pela indústria e também para a pessoa que consome aquele produto poder consumir de forma segura sem ficar preocupado que ela pode eventualmente passar mal. Além disso, né, há uma confusão na leitura dos rótulos ou do produto, porque muitas informações não são muito bem difundidas ou não são muito bem esclarecidas e a população nem sempre tem todo o entendimento que ela deveria ter, principalmente as pessoas que são alérgicas a alguns tipos de alimentos. E isso vai causar, por exemplo, afastamento do trabalho, da escola, a gente tem um impacto social também da família ter que cuidar, de repente, dependendo da pessoa, então a gente tem um grande impacto aí, de forma geral. Quando a gente pensa, então, na criança, né, em idade escolar, pode haver o bullying ali na escola, né, o preconceito daquela criança não poder ingerir aquilo, às vezes os coleguinhas não sabem, pode ter uma festinha na escola onde a criança não vai se alimentar, não vai comer o bolo, não vai tomar um refrigerante, ou não vai comer determinado produto porque ela tem algum tipo de alergia e isso acaba levando a consequências. Hoje em dia é um pouco mais monitorado, quando tem festinha e a criança tem restrição, a própria família envia, quando possível, né, o alimento sem o alergênico, mas a gente ainda tem um impacto bem significante disso. Outra coisa é que a pessoa que tem alergia, ela tem constantemente um medo, né, de sofrer algum episódio alérgico,
por exemplo, um choque anafilático, que é o caso mais severo aí. Então, isso também faz parte do impacto social. E o impacto econômico para a pessoa que tem alergia também está relacionado aos tratamentos, ao uso de medicamentos, né, eventualmente internação. Então, isso tudo entra também na balança da pessoa que tem alergia, que tem que estar sempre monitorando. Cada pessoa tem uma tolerância diferente à presença de alergênio. Então, algumas pessoas podem comer, por exemplo, amendoim ou camarão e ter um pouquinho de reação, às vezes um desconforto, uma diarreia, ou a pele ficar um pouco sensível, né? Algumas regiões um pouco mais vermelha, e outras podem ter com um pequeno contato choque anafilático, casos bem severos. Então, essa classificação quanto a pessoa tem a tolerância é o nível efetivo adverso observado mais baixo. Então a pessoa vai ao alergista, ele faz, né, o teste para ver, dependendo do alimento, qual é a concentração em que vai desencadear alguma resposta imunológica na pessoa, e isso é muito importante para a pessoa que tem alergia. Porque de repente ela tem alergia a amendoim, mas ela pode comer um amendoim, ou então se ela tiver uma barrinha de cereal, a presença de amendoim ou de traços de amendoim, ela pode comer, mas outras pessoas não podem nem sentir o cheiro, por exemplo, de amendoim ou de ovo, que vai ter uma reação alérgica bem severa. Como é feito o teste na pessoa? Então, antigamente era diferente, hoje já tem mais algumas cartelas, né? Mas antes era muito comum a pessoa ir no alergista, ele fazia o risquinho de caneta mesmo, né? Por exemplo, soja, trigo, pelo de cachorro, poeira, pólen, fazia o quadradinho e depois com uma agulha ele ia encostando ali diferentes tipos de alergênicos e via a resposta. Hoje em dia a gente já tem cartela, onde o médico coloca ali, né, o tipo de alergênico, deixa algum tempo e depois a gente consegue perceber na pele a resposta. Então tem a foto aí dessa pessoa que fez o teste, então onde tem cada pontinho que inflamou, a gente consegue observar a alergia da pessoa. E aí, em alguns casos, a gente consegue, a pessoa tem alergia a camarão, mas qual é a alergia dela ao camarão? Então, tem uma tirinha dessa só de camarão com várias concentrações. Então essa aqui, se a pessoa comer 1 grama, se ela comer 30, 100, então ela pode ainda investigar a quantidade daquele alimento que ela pode ingerir, mesmo ela sendo intolerante, porque ela pode diminuir um pouco a guarda em comer fora, em comer algum alimento que eventualmente pode ter algum traço daquilo que ela tem alergia. Então hoje é um pouco mais simples da gente fazer esse tipo de teste aí na presença de um médico sempre. E como deve ser o controle de alergênicos, né? Então quando a gente pega um produto final, e aí está falando aqui nesse exemplo uma bebida à base de leite, que pode ter alguns cereais, então a gente tem que monitorar toda a cadeia produtiva. Então, desde os fornecedores, né? Então, no caso do leite, né? O produtor de leite ali, ele tem que ser monitorado a presença, né, de outros alergênicos, a cadeia de transporte, então toda a logística de o caminhão que transporta isso não pode transportar aquilo, né? A parte de estocagem, a parte de processamento. Então, tudo isso está relacionado então, com a produção segura. Então, se uma planta produtiva, então um exemplo de uma empresa que produz uma barrinha de cereal de castanha, então ela produziu só uma barrinha de cereal de castanha com mel e pronto. Aí no mesmo equipamento, no mesmo sistema, ela vai produzir uma barrinha de amendoim, por exemplo. E aí na barra de amendoim ela quer colocar que não tem castanha, ou na barra de castanha ela quer colocar que não tem amendoim. Então ela tem que monitorar, tem que ter planos, né, para poder monitorar muito bem toda aquela cadeia produtiva daqueles equipamentos para garantir que não haja traço de um e outro se ela está almejando um mercado de pessoas que eventualmente são alergênicas. Então a parte de estocagem, então a gente tem muito problema. Às vezes estoca milho e estoca soja no mesmo silo, dependendo da época do ano. Então vai produzir um alimento à base de milho, mas que vai estar escrito lá, pode conter traços de soja. Em nenhum momento entrou soja ali, mas o simples fato de armazenar no mesmo silo, por exemplo, do produtor rural, a gente tem que vir com essa declaração aí no rótulo do produto. E aí a rotulagem, né, como eu venho falando, se tiver qualquer indício da presença de uma planta produtiva, da parte de transporte, do fornecedor que pode ter algum tipo de contaminação, a gente tem que declarar isso no rótulo como uma forma de garantir a produção segura de alimentos para aquelas pessoas que eventualmente possam ter algum tipo de alergia. Então, se você não tem certeza, é melhor declarar que tem, embora você tenha uma fatia menor do mercado, do que você liberar algum produto com risco para algumas pessoas. E quando a gente fala de confusão na rotulagem, né, então esse é um caso que teve ampla divulgação na mídia aí, um pouco antigo, né, de 2013,
mas em que vinha escrito que o leite não era piracanjuba, era zero lactose. A mãe entendeu que zero lactose que não causaria alergia para a filha e acabou a filha ingerindo, teve um choque anafilático. Então, a lactose é diferente, né, da caseína que a criança tinha. Então, isso vem melhorado muito, mas a gente precisa sempre orientar, né, orientar a população, deixar claro no rótulo. E a pessoa também lê o rótulo, que nesse caso havia algumas especificações ali que não foram entendidas. Então, a partir disso, houve um avanço na legislação, houve vários avanços. Então, são episódios assim que trazem ao aceleramento da vigilância e da produção segura de alimentos. Então, aqui no Brasil, a RDC 26 de 2015 da Anvisa, que regula, né, a produção e a rotulagem de alimentos com alergênicos. Tem esse material aí, ó, perguntas e respostas, que é bem interessante, tem muita coisa detalhada ali. Não é a legislação, mas são coisas bem práticas que trazem para a gente a elucidação de muitas coisas. Você pode entrar a partir desse QR Code aí para poder baixar e para poder acompanhar. Mas o que vem nessa lei de forma geral, assim? Então, a declaração, né, vou ler aqui na íntegra, você acompanha comigo. A declaração da presença intencional de alimentos alergênicos cobre os casos em que o produto A é um dos alergênicos. Então, a gente tem uma lista de alergênicos que devem vir declarados. Por exemplo, no leite tem que vir escrito, contém leite. No ovo, deve ter escrito, contém ovo. Né? É derivado de um dos alimentos alergênicos. Então, por exemplo, se você compra uma massa para poder fazer bolo, então tem que vir lá, né? Tem farinha de trigo, que tem ovo, então tem que vir, embora não seja o produto final de destinação como é o leite ou ovo. Ou que contém adição de algum componente a partir de um alimento alergênico. Então, se você tem algum produto, alguma massa que contém proteína de soja, alguma coisa, embora não seja muito claro ali, você deve descrever. Contém traços, ou pode conter soja, pode conter ovo, amendoim, você tem que declarar esses principais alergênicos. Então, aqui só um exemplo, né? Na verdade, aqui tem 4 exemplos. Então, na bandeja de ovo, o que tem que vir escrito, né? O produto é o próprio alimento, nesse caso o alergênico, que tem que vir escrito alérgicos, né? Contém ovo. Quando é um mix de produtos, como eu falei da barrinha de cereal, então alérgicos, contém amendoim, castanha de caju e avelã. Quando na lista de ingredientes tem algum composto a partir, né, de um produto, de um alimento que eventualmente é um alergênico. Então pode vir alérgicos, né, contém leite. Ou no caso específico, pode ser um outro ingrediente junto, misturado. Então nesse caso do leite pó, tá, alérgicos, contém leite e derivados de soja, embora sejam leite pó, né? Então, a gente tem que vir com essa descrição muito bem no rótulo. A legislação para rótulo ela é bem complexa, então é você procurar um consultor, né, ou mesmo aprofundar nisso para fazer a declaração segura dos rótulos aí da sua empresa. Tá? Quais são as listas? Qual é a lista de alergênicos que a gente tem? Então, tem vários alimentos que são alergênicos. Então, aqui tem os principais deles que a gente tem que declarar aqui no Brasil. Então, a gente tem o trigo, crustáceo, ovos, peixes, amendoim, soja, leite, amêndoa, avelã, castanha do caju, castanha do Pará, né, castanha do Brasil, nozes, noz pecan, pistache, pinole e as castanhas. E aí eu chamo a atenção para essa última alergênico que deve ser declarado, número 18, que é o látex natural. Se você pensar, né, mas qual é a relação do látex com a indústria de alimentos? Então, no alimento, né, a gente não se alimenta de látex, mas muitas indústrias, como de chocolate, de biscoito, utilizam látex como uma forma de cola. Então, quando você pega o pacote de biscoito ou pega o chocolate que você abre ali, tem aquele microfilme, aquele é o látex, que eventualmente vai ter contato com o alimento e você pode ingerir uma pequena partícula. A pessoa que tem alergia a látex pode desencadear, então, uma alergia. Então, ele também entra nessa lista de produtos que são declarados. Indústrias que colocam lá, não contém látex em toda a sua cadeia produtiva, na luva dos colaboradores, dentro do laboratório, não pode entrar de forma nenhuma para ele manter a segurança nesse tipo de declaração. E como monitorar, então, a presença de alergênicos, né? Então, as empresas elas devem investir nas boas práticas de fabricação para garantir a produção segura de alimentos. E aí tem que verificar
Possíveis contaminações cruzadas, como eu falei, de um equipamento que produz, de um silo de estocagem de matéria-prima, do setor de embalagem. Então, sempre tem que monitorar todas as partes em que eventualmente pode ter uma contaminação cruzada de alimentos que contém alergênicos. Tem que fazer teste para detectar esses alergênicos. Então, a gente pode fazer o teste do produto final, da superfície a partir do suave, da matéria-prima, de equipamento, de outros compostos que vão entrar de aditivos. Então, tudo isso a gente pode monitorar. Hoje em dia já existem kits comerciais em que você pode comprar e testar aí na sua indústria a presença desses alergênicos. Além disso, é o papel, né, das inspeções e fiscalizações determinar os riscos da eventual presença de alergênicos. Então, também a gente tem que monitorar, porque pode ocorrer de haver uma negligência por parte dos órgãos públicos em liberar um produto com rótulo não contém soja, só que a cadeia produtiva toda existe um risco iminente de contaminação cruzada com soja. Então, também é papel dos órgãos regulatórios, né, da fiscalização, garantir que a produção de alimentos seja segura. E como monitorar? Então, existe no mercado alguns kits, né? Então, tem kit simples, que é como se fosse um suave, né? A gente tem uma canetinha ali que passa na superfície e determina a presença de proteína. Esse é o mais básico. Existem kits imunológicos, né? Como o kit para COVID, que você coloca ali o alergênico e se tiver, ele vai te dar uma informação, vai ter uma informação gerada de forma visual, ou por meio de equipamentos que segue o mesmo princípio, né, mas você consegue fazer em maior escala, maior número de amostras, testes imunológicos. E qual é a responsabilidade, então, do controle da qualidade? Liberação de novos produtos, né, de novos rótulos, tudo aquilo que está relacionado com a cadeia produtiva de alimento, com a eventual presença de alergênicos. A liberação dos lotes, então se a sua cadeia produtiva há risco de contaminação cruzada em qualquer momento, desde a matéria-prima até o setor de embalagem, a gente deve monitorar a presença desses alergênicos. E também a parte de rotulagem, tem que ser muito clara, muito transparente, mesmo que eventualmente a indústria perca um pouco de mercado, de consumidores, né? Aquelas pessoas que têm alergia, elas têm que ter segurança do que está escrito, o que está descrito ali realmente é o que tem no alimento. E eu espero que você tenha segurança em todos esses processos, principalmente quem trabalha diretamente dentro da indústria, né? Liberando lotes de alimentos que eventualmente podem ter alergênicos para garantir a segurança alimentar, que é uma forma de garantir também a saúde pública. Para você que assistiu até agora, então eu vou deixar de bônus aí o convite para entrar. Nós temos um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde a gente conversa sobre conteúdo food safety, tira dúvidas, né? Sobre coisas de mercado, sobre o processo, como fazer higienização, como fazer análise microbiológica, discutimos alguns resultados. Então você pode ver na descrição aqui desse vídeo, ou escanear esse QR Code, você preenche o formulário lá, só coloca o nome e e-mail para eu poder liberar seu acesso, para a gente ter um grupo mais seguro, né, para a gente ter um ambiente seguro para trocar informações e evitar que pessoas possam entrar com outro tipo de intenção. Então, mas são todos muito bem-vindos, podem acessar aí, basta ler o QR Code ou o link aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, todas as minhas redes sociais, eu sou muito ativo no Instagram, além de postar material, tem bastante coisas no meu stories, no meu dia a dia, da minha rotina de trabalho. No LinkedIn eu também posto muita coisa, além disso tem a minha newsletter, que você pode assinar e receber o conteúdo aí semanal com material relacionado à produção segura de alimentos, a testes, a como você se sentir seguro, sobre legislações, tudo isso que envolve a cultura food safety, a produção segura de alimentos. Então tem aqui meu canal no YouTube, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, sempre está vindo vídeo novo aí. E também eu posto meu material lá no TikTok. Então todas as minhas redes são Conrado Vieira e no TikTok a Conrado Vieira 0. Você pode procurar lá e também é um ambiente para a gente trocar o papo. Se você não quiser entrar no WhatsApp, mas quiser conversar, pode deixar aqui na descrição, deixa aqui nos comentários desse vídeo ou me mandar um direct lá no Instagram que a gente vai conversar. Então, espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus colegas de trabalho, né, com os superiores, com os subordinados. Vamos fazer uma produção segura de alimentos aqui no Brasil cada vez mais forte. Então, um abraço e até o próximo vídeo.